Queremos hoje responder a pergunta: não dar o dízimo é um pecado mortal? É um pecado grave? Algumas pessoas têm essa dúvida ou nem se apresentam essa dúvida, achando que porque não pesa na sua consciência não é pecado. Algumas pessoas chegam na confissão com essa seguinte frase: o que eu trouxe aqui é o que está me incomodando, mas quero dizer que pecado não é só o que nos incomoda, mas é o que incomoda a Deus. E às vezes a pessoa, por não ter feito um bom exame de consciência, ela tem coisas que está cometendo que é pecado, que são pecado, mas que nem passa pela imaginação dela e por isso não incomoda. Ela está naturalizando o pecado. Pois bem, vamos responder hoje nessa reflexão, a partir da liturgia diária, se não dá o dízimo, que não é pagamento, é uma devolução, não é? E quantas vezes nós católicos podemos ser mesquinhos nesse quesito, então se trata de um pecado grave ou não. A resposta é: pode ser um pecado mortal, quando nasce da recusa consciente, porque todo pecado é algo consciente, né? Então, se eu conscientemente estou me recusando a devolver a Deus, expressando de forma concreta o meu amor para com Ele, também na questão material, o amor a Deus, a nossa fé, como diz São Tiago, ela deve ser transmitida em obras. Se ela não é em obras, é uma fé que deve ser questionada, não é? Pedimos muitas coisas a Deus, mas às vezes esquecemos de nos perguntar: o que estou dando a Deus? O primeiro mandamento nos ordena amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E isso inclui o que possuímos também. Por isso, São Paulo afirma no texto da primeira leitura de hoje da liturgia, Romanos 13:10, o amor é o pleno cumprimento da lei. Quando o amor a Deus é verdadeiro, ele se manifesta em todos os aspectos da vida, em todas as dimensões, inclusive no modo como administramos o que ele nos confiou. O evangelho de hoje, inclusive, vai falar sobre a administração, não é? O Salmo 111, o Salmo de hoje, nos ensina como luz brilha nas trevas para o justo. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O justo é aquele que vive na verdade e na justiça, que reconhece que tudo que vem de Deus e por isso devolve uma parte do que ele recebe. É um ato de fidelidade. Justiça é dar a Deus o que é de Deus, como diz lá no Evangelho, né? O próprio Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitas vezes queremos fechar os olhos para essa dimensão, achando que vai nos faltar. Onde é que está a nossa confiança na providência, meu irmão, minha irmã? O dízimo não é uma taxa, é um sinal de justiça e de gratidão. É dar a Deus o que é de Deus, não esqueçamos disso. Negar-se a isso de forma consciente, fechando o seu coração à partilha, é negar o amor de forma concreta a Deus, aos irmãos, à igreja. Por que só os outros têm que dar? Por que só os outros têm que se doar? Por que só os outros têm que servir e eu não? Isso é uma coisa que devemos levar para a nossa oração, se é que estamos rezando. Não é verdade? Jesus também, ele nos adverte sobre o desapego no evangelho de hoje. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 33. O discípulo o dízimo, não é? É um exercício concreto
desse desapego do qual fala o Evangelho. Quando alguém se apega aos bens e se fecha ao dom da partilha, coloca o dinheiro acima de Deus. Isso é uma forma de idolatria, o que torna o pecado grave. Não estamos confiando na providência de Deus. Vai me faltar no final do mês. São pensamentos de pessoas que não confiam em Deus. Não contribuir por ignorância ou por impossibilidade material não é pecado mortal. Mas todo cristão deveria ser formado nesse quesito. Pecado mortal não é só contra os 10 mandamentos. Existem os pecados que brandam o céu, por exemplo, o patrão que não paga justamente o seu funcionário. Isso é um pecado mortal, por exemplo. Oprimir as viúvas, os órfãos. Isso é um pecado mortal. Às vezes ficamos só naquela dimensão muito formal dos 10 mandamentos. Mas os mandamentos da igreja também. Se a igreja nos coloca, é porque é algo bom e importante. A igreja tem o poder de ligar e desligar. Portanto, não dar o dízimo, conforme pede a Santa Mãe Igreja, é um pecado grave. Quando alguém, sabendo da necessidade da igreja, da obrigação moral de sustentar o culto, os ministros, a missão, não é? Que são as dimensões justamente do dízimo, ele recusa de forma consciente a ajudar com egoísmo e frieza de coração. Fere o mandamento do amor a Deus e ao próximo e por isso é um pecado grave. É um pecado mortal. Deve ser levado para a confissão. Poucas pessoas levam para a confissão esse pecado. Certa vez uma senhora disse que na confissão que não tinha pecado nenhum e o padre perguntou, né? Começou logo com esse. A senhora é dizimista? Ela disse, não, pois pronto, já arranjamos aí um pecado para a senhora confessar. A igreja ensina que todo fiel tem o dever de colaborar segundo as próprias possibilidades com o sustento da comunidade, segundo as suas possibilidades. É uma dimensão concreta da caridade, do amor e da pertença ao corpo de Cristo, que é a igreja. Eu faço parte dessa família, portanto eu não vou ficar alheio, não é? Eu não vou ficar achando que é só os outros que têm que fazer isso. Negar e negligenciar isso conscientemente é negar o próprio amor que professamos com os lábios. Dizemos que amamos a Deus, que amamos nossa comunidade, que o católico deve ser envolvido, mas estamos nesse quesito falhando. Por isso, meu irmão, minha irmã, ser dizimista é mais do que uma contribuição. É um ato de fé, de amor para com a nossa igreja. Não precisamos... É interessante que algumas pessoas deixam de ser católicas e aí entendem muito bem o que é o dízimo. Não sei por que mistério é esse. É algo bíblico, não é coisa de igrejas protestantes. Todo católico deveria entender isso. E se não faz, deve começar a fazer, de acordo com as suas condições, mas troco de pão não. Pessoas que podem dar mais, vamos aqui dar nome aos bois, né? E dão troco de pão, isso não é dízimo. Isso pode ser outra coisa, oferta, mas dízimo não é. O evangelho de hoje, a leitura de hoje fala sobre o desapego, como nós ouvimos aqui no texto, não é? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Rezemos, Senhor Jesus Cristo, que foste pobre para nos enriquecer com a sua graça. Ensina-nos a não colocar o coração nas riquezas passageiras. Liberta-nos do apego ao dinheiro e às seguranças humanas, para que possamos servir-te com generosidade e alegria. Faz de nós administradores fiéis dos dons que nos confiaste, capazes de partilhar com amor,
aquilo que que recebemos na verdade de Ti. Compartilhar sem apego com os nossos irmãos e irmãs. Purifica o nosso coração de todo egoísmo, de desculpas que vai faltar no final do mês, para que livres de tudo que nos prende sejamos inteiramente Teus, que aprendamos a dar a Deus o que é de Deus. Tu que vives e reinas com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Você que chegou até aqui, coloque nos comentários: Senhor, ensina-nos a ser generosos. Senhor, ensina-nos a ser generosos. Senhor, ensina-nos a ser generosos. Se você quer colocar diretamente para você, não é? Você coloca: Senhor, ensina-me a ser generoso, tá bom? Senhor, ensina-me a ser generoso. O que você está achando dessas meditações? Algumas vezes eu gravei somente as leituras na íntegra, leitura, salmo, evangelho e uma reflexão. E agora eu fiz uma reflexão pegando algumas partes da liturgia. O que você gosta mais, não é? Porque isso depende de quem está acompanhando o canal, de quem está ouvindo. As leituras na íntegra, exatamente como estão lá na liturgia, ou dessa forma como nós fizemos hoje, indo direto para a reflexão, citando as partes principais da reflexão. Fico no aguardo aqui do seu comentário, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Unidos na oração, Eucaristia, coragem.